Olá! A nossa live de hoje vai falar sobre as escolhas que nos prendem. Como é que aconteceu esse tema? Semana passada eu coloquei uma enquete perguntando o que você mudaria na sua vida se fosse possível. E uma das respostas eu achei extraordinária, que ela botou algumas escolhas. E quando a gente pensa em escolha, a gente pensa... E quando essas escolhas elas não são bem sucedidas, o que acontece? A gente vai ficar vinculada no medo, no arrependimento, na culpa, na vergonha e no ressentimento. Então, hoje, o que eu quero te trazer é a reflexão da importância dessas decisões erradas. E eu também fiz uma enquete hoje perguntando para as pessoas qual foi a decisão que você tomou errada, né? E aí veio oito coisas maravilhosas e que vale a pena a gente falar sobre isso hoje, tá? Então, é muito clichê, mas é verdade. Nós somos feitos de escolhas. E a gente está fazendo escolha o tempo todo. E a gente não é só a gente colhe o que planta, mas a gente escolhe o que planta. E é a partir daí que a gente começa a fazer a guiança positiva ou negativa. A gente não aprendeu que errar, fazer más escolhas fazem parte do processo. O que a gente tem que compreender, que é o que o Alberto Casmo fala, é que você é a soma das suas escolhas, ou a vida é a soma das suas escolhas. Começar a entender que cada escolha que eu faço, ela vai impactar positivamente ou negativamente na minha vida. Mas o que vai definir a forma de como lidar com isso e de ver isso é como eu interpreto o que está acontecendo comigo. E tem uma história que é bem bonitinha, ela é curta, mas ela é extremamente pontual. Vou ler para ti, tá? Um empregado chega ao escritório do chefe e pergunta: como você conseguiu sucesso? O chefe responde: graças às boas escolhas. Por não se contentar com a resposta, o trabalhador volta e pergunta: como é possível tomar sempre decisões certas? Pela experiência, disse o empregador. Ainda soando um pouco insistente, o empregado prossegue: e como foi possível adquirir essa experiência? E o empregador disse: tomando más escolhas. A gente precisa entender que as nossas más escolhas fazem com que nós possamos adquirir mais experiência. Normalmente, a experiência, as pessoas querem nos passar a experiência, mas a experiência é como se fosse dar volta em torno do nosso umbigo ou o cachorro correr atrás do rabo. A experiência, ela é muito pessoal. E as escolhas também. Quem tem irmão sabe que eles querem passar as experiências das escolhas que eles fizeram. E para que a gente não faça o mesmo caminho, não faça os mesmos erros, não tome as mesmas rotas, não sofra, mas nem sempre é possível. Então, se a gente já não ouve um irmão que tem a mesma idade que a gente, imagina pai e mãe, dependendo da fase da vida que a gente está. E muitas vezes a gente também não ouve os conselhos. E muitas vezes as nossas decisões vêm de cunho familiar. O que a gente precisa entender? Que as escolhas elas vão ser simples ou complexas. Elas vão ser conscientes ou inconscientes. Elas vão ser racionais ou emocionais. E elas vão ser influenciadas pelo ambiente interno, pelo ambiente externo, pelas crenças da minha família, pela cultura a qual eu estou inserida, pelos valores. Então, depende aonde eu estiver, qual é a influência, qual é o meu amadurecimento, eu vou sofrer influências pelas minhas decisões. E o que saiu hoje de legal, gente, é que quando a gente para pensar nas decisões, e quem respondeu hoje eu sou muito grata, porque foi pontual. Eu até tinha pensado algumas, tá? Mas eu me surpreendi com as respostas que vieram. Então eu sou muito grata por quem respondeu a pergunta. Por quem respondeu a enquete, né?
outra coisa que eu tenho que entender, que quando eu tomo uma decisão ruim, se instala dentro de mim um crítico interno. E esse crítico interno, ele me tira o sono, ele me tira a fome, ele me tira a paz. E ele fica batendo ali, ó, e me gerando o quê? Medo, angústia, tá? Raiva, arrependimento, vergonha, indecisão. Ele fica ali, ó, tá? Batendo. Uma decisão errada, por exemplo, às vezes tu tomou uma decisão errada e tu entende por que tu fez isso, tu entende o aprendizado, mas a pessoa que estava contigo, que de alguma forma te acolheu, pode não compreender isso. E aí acaba havendo um desequilíbrio entre as duas pessoas. Vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu saí da CLT e eu quis virar empreendedora, isso há 300 anos atrás, eu coloquei uma empresa de assistência médica, de convênios. Eu atendia, fazia prestação de serviço para os médicos. E, cara, eu andei por todo Porto Alegre, trabalhei para vários médicos. E eu queria ser empreendedora, porque eu já vinha de uma experiência com médicos, com convênios, com cobrança de fatura, enfim. E eu botei esse negócio e o meu parceiro me ajudou, né? Só que assim, faliu, gente. Faliu porque eu não tinha experiência, eu achava que eu tinha a ilusão de uma experiência, de uma competência. Só que na prática, onde eu trabalhava, eu estava protegida por uma instituição. Quando eu fui para a rua, eu era só a Lise. E até adquirir o respeito, a autoridade, a gente pega muitas pessoas. Quando eu olhei para o meu trabalho, o quanto eu me dedicava e as coisas não estavam acontecendo, eu fechei a empresa. E eu achei que eu tinha fechado a empresa, que esse meu parceiro tinha entendido, que estava tudo bem. E aí, quanto menos eu espero, gente, ele joga na minha cara que eu levei ele à falência. E realmente, a gente teve um custo bem alto. E eu fiquei anos remoendo. Até então, ter tomado a decisão, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, aqui, ó, eu pontuei assim, ó, tá todos os aprendizados. Esse aprendizado foi bom, eu amadureci muito. Porque eu acho que mesmo quando tu toma decisões erradas, e a gente vai entender como poder avaliar as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Quando a gente faz uma escolha errada, tu tem que entender o que ela te traz de aprendizado. Porque se eu não entender qual é o aprendizado, eu vou ficar presa no quê? Na culpa, na vergonha, no ressentimento, na raiva. E eu não vou crescer. E eu preciso compreender que essas escolhas que eu fiz, elas fazem parte do meu manual de crescimento. Elas fazem parte do meu caderno de evolução. E se eu não entender isso, eu vou ficar presa. Eu vou ficar presa no passado. Vou ficar presa naquela situação, naquele dano, naquela responsabilidade. Ou não vou assumir a responsabilidade. Muito do que dói nas decisões erradas, nas escolhas erradas que a gente faz, é o fato da gente não querer assumir a responsabilidade. Então, às vezes eu vejo muitas coisas simples, tá, gente? Quem é que deixou a geladeira aberta, digamos, tá? Não fui eu. Eu cheguei depois. As pessoas estão sempre se eximindo de responsabilidade. Eu brinco que tem um corpo lá, foi tu. Tá, eu vou lá ver o que aconteceu, vou provar se sou ou não culpada, mas eu não fico batendo com a vida. Eu vou lá, assumo a responsabilidade, sendo ela minha ou não. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer é que eu vou lá e vejo o que é possível e aprendo com o que aconteceu. Porque muitas vezes, quando a gente faz essas escolhas erradas, no meu caso, por exemplo, com esse parceiro, ele me culpou extremamente por causa disso. Gente, sim, eu era culpada. Eu não tinha experiência, eu tinha a ilusão de uma competência, tá? Não tinha experiência naquele formato. E me custou o meu relacionamento. Então, e isso foi muito pesado para mim. Só que quando eu entendi que a gente olhava de pontos de vista diferentes, eu entendi o que ele estava falando e como ele estava sentindo, tá? Vamos lá. Então, assim, o que eu tenho que cuidar
quando eu tomo uma decisão errada? Eu preciso começar a cuidar esse crítico interno. E o que esse crítico interno faz comigo, gente? Às vezes faz uma pessoa, por isso que eu te contei essa história, ou às vezes eu fico. Ele diz pra ti assim, por que que tu fez isso? Como que tu pôde agir dessa maneira? E o que aconteceria se tu tivesse feito X e Y? O que acontece? A gente começa a cair num universo de possibilidades, de hipóteses que não existem. A gente quer mudar o passado, ou mudar aquela situação que já aconteceu. Foi feito, gente. Só que daí esse crítico interno, ele fica batendo. Ah, mas tu fez isso mesmo. Ah, mas se tu tivesse feito diferente. E é aí que a gente fica no ressentimento, é aí que a gente fica na vergonha, é aí que a gente fica na mágoa, e aí a gente fica presa a essas situações. E por que eu fico presa nessas situações? Primeiro, porque eu não aceito a realidade como ela é. Eu não compreendo o meu destino, porque daí eu caio, ó céus, ó vida, coitadinha de mim. Eu tenho que entender que uma má escolha, ela tem que nos deixar algum aprendizado. E se tu for olhar os grandes planners, os grandes empresários, tá? Muitos deles tomaram decisões erradas, que é a história que eu comecei, tá? Que é através das más escolhas que a gente aprende a fazer boas escolhas. A grande questão é que muitas das nossas escolhas são influenciadas, tá? E aí eu já falei, pelo sistema familiar, pelos nossos parceiros, pela opinião alheia, por medo. E aí a gente vai olhar cada uma, porque eu quero responder, ficou muito legal o que as pessoas botaram, tá, gente? E o que ninguém conta? O que ninguém conta primeiro, depende o que o teu sistema estabelece como bom ou mal. Porque para nós, escolhas, isso é um juízo de valor, tá, gente? Uma má escolha, ela vai afetar o teu destino. Mas normalmente uma má escolha, por exemplo, tu quer casar com uma pessoa que o teu sistema não aprova. Para eles é uma má escolha. E aí tu vai pagar um preço pela exclusão. Então, a gente tem que começar a olhar o que tá por trás das nossas escolhas. Pode ser um padrão de repetição, pode ser um padrão inconsciente. Por exemplo, tu decide que vai parar de fumar. Ok, vai parar de fumar. Aí tu tira todos os cigarros de casa, tu bota aqueles adesivos para fumar, tu entendeu? Tu começa a mascar chiclete ou bala, acha um substituto num primeiro momento para isso, tá? Depois o que tu faz? Tu começa a achar uma atividade física, só que daí, quando tu faz essa atividade, tu acha uma outra atividade para te distrair, tu tá passando, tá? Por algum lugar, né? E tu vê alguém fumando. Aí sabe o que tu faz? Tu vai lá e pede o cigarro e fuma. E aí é que fica gerado o quê? A culpa, a vergonha. E aí a gente atua, na verdade, a gente toma muitas decisões, mesmo tendo planejado fazer o certo de maneira inconsciente. E aí a gente escolhe, a gente se culpa por causa do cigarro, a gente se culpa porque a gente comeu um chocolate que quebrou a dieta, a gente se culpa por causa de um emprego, a gente se culpa por causa de um parceiro, e a gente não entende que muitas dessas escolhas, elas estão vinculadas ao nosso sistema familiar, que elas atuam de uma forma inconsciente sobre nós. E aí a gente vai repetindo o padrão. E pular essa fase, gente, de quebrar esse padrão, passa pelo autoconhecimento e principalmente pelo autorrespeito. E isso leva um tempo, tá? Isso leva um tempo. E aí o que acontece sobre as nossas escolhas? Muitas vezes a gente cria uma desconexão entre aquilo que a gente aprendeu e o que é certo, tá? E aquilo que a gente quer. Então, muitas das nossas decisões, às vezes, elas também podem não ser erradas, mas elas podem ser erradas para os meus pais, elas podem ser erradas para o meu parceiro, entende? Então, a gente vai andando nessa linha tênue de qual é a importância das decisões erradas. A gente tem que encontrar qual é a sua importância e qual é o seu aprendizado, né? Tem a Susan Valles, acho que é o nome dela, ela tem um livro chamado A Regra 10-10-10, tá? Que é o que acontece como é que tu ia agir
com essa decisão daqui a 10 minutos depois de tomada? O que ela vai acontecer daqui a 10 meses depois que tu tomou essa decisão? E como ela vai te afetar daqui a 10 anos? Então, gente, quando a gente começa a perceber as nossas decisões e olhar elas de fora, então o que representa essa decisão daqui a 10 anos? Às vezes a gente não consegue deixar de tomar uma decisão errada, inconsciente, tá? Mas se a gente começar a refletir sobre aquilo e extrair o aprendizado, a gente vai começar a mudar as nossas atitudes e fazer melhores escolhas. Mas isso passa por um movimento de autopercepção, de autoconhecimento. A gente precisa começar a se olhar. A gente precisa começar a se sentir e perceber o que a gente quer. Porque normalmente a gente não sabe o que a gente quer. E isso atrapalha muito os nossos relacionamentos. Porque a gente vive determinadas situações e a gente fica presa lá no eu deveria ter feito isso, dito isso, realizado isso. E aí a gente fica presa no arrependimento. Você não fez, assuma essa responsabilidade e comece a pagar o preço. Mas eu me sinto culpado porque aconteceu isso, eu não consegui me desculpar, ou ela não conseguiu, ela não me permitiu eu me desculpar, foi um erro, foi uma falha, foi amor. Eu não consigo me perdoar por isso. Se tu não conseguir te perdoar, tu vai ficar no meio do caminho. Então, ainda na decisão errada, seja ela qual for, nem sempre a gente faz a decisão errada porque a gente quer. Às vezes a gente tá pro crime, a gente sabe que não é pra fazer, a gente vai lá e faz, tu entendeu? Mas às vezes essas decisões, lembra que eu te falei? Elas agem de uma forma inconsciente. Elas podem ser simples, podem ser complexas, elas podem ser certas, elas podem ser erradas, elas podem ser racionais, elas podem ser emocionais, mas muitas delas atuam de forma consciente, muitas atuam de forma inconsciente e outras de forma consciente. E a gente tem que se atentar para quais são as influências que estão acontecendo. Outra coisa que atrapalha os nossos relacionamentos é a raiva, tu entendeu? A raiva porque a gente não fez, ou a raiva porque deveria ter feito, ou a raiva porque o outro não percebeu, seja o que for. De qualquer forma, eu tô com aquilo. Então, eu já trago o arrependimento, eu já trago a culpa e eu já trago a raiva. Esse movimento vai girando e virando um círculo repetitivo. Mas e se eu tivesse feito isso? Gente, tu tá na possibilidade do futuro, não existe isso. É aqui agora, você não fez. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer se isentar da responsabilidade. A gente quer se isentar da realidade. E tu precisa começar a virar gestora da tua realidade. E essas decisões erradas, elas servem para isso. Elas servem para nos mostrar isso. Então, o que acontece quando a gente não olha as decisões erradas de uma forma madura? Porque, gente, também precisa de maturidade para tomar essas nossas decisões. E muitas das decisões inconscientes, a gente está vinculada a um amor profundo pelo nosso sistema. A gente está no amor da criança, ou a gente está no estado da salvadora. Vai ter alguns papéis que a gente vai correr para poder viver. Então a gente tem que começar a compreender qual é o aprendizado. Entende? Qual é a melhor escolha? A gente não vai saber a não ser que a gente comece a pensar sobre elas. Lembra as 3 regrinhas de o que vai acontecer daqui a 10 minutos se eu tomar? Eu penso muito sobre isso. Profissionalmente eu ajo assim. Mas muitas vezes nas minhas relações nas minhas relações afetivas, às vezes eu ajo por impulso. E uma dos tipos das decisões erradas é a gente agir por impulso. E é uma coisa tão espontânea, entende? Que a gente vai lá e foi. Então, entender que cada escolha pode ser motivada de uma forma inconsciente. E eu tenho que entender as consequências dela e, a partir disso, começar a assumir a minha responsabilidade, sejam elas positivas ou negativas. O Bert, ele fala que tudo tá certo, gente. Tudo tá certo. Então, eu tenho uma historinha que eu passei agora nesse final de semana passado, que era no Dia dos Namorados. Eu tava com o meu namorado e a gente tava falando sobre procurar um lugar pra
para ficar no Dia dos Namorados na Serra. E ele estava falando, eu estava escolhendo o hotel, e o hotel era em Caxias, em Bento, porque tinha a festa do vinho. E aí o que aconteceu ali? Enquanto ele estava falando, eu estava procurando o hotel pela paisagem, pela comodidade. Daí eu procurei um lugar que tinha bastante árvore, um lugar que tinha uma capelinha, um lugar que tinha sido reformado, que tinha um espírito lá espiritualizado, que tinha uma história espiritualizada. Resumo, ele estava falando da temperatura, falando sobre várias coisas. E adivinha o que eu fiz? Eu fiz a reserva do hotel. Só que eu fiz a reserva do hotel na cidade vizinha. E a gente só se tocou quando a gente chegou lá. Quando ele disse, tu viu, quer dizer, um pouquinho antes, ele disse, tu viu que tu reservou em Garibaldi? Eu disse, cara, foi uma decisão errada, tá? Eu não estava presente ali. Eu estava pensando em outras coisas enquanto ele estava falando. Achei que era o tal do hotel. Só que o que aconteceu dessa decisão errada que aconteceu? De noite, quando a gente foi jantar, tinha 2 só restaurantes lá, e um deles, gente, tinha uma festa, um jantar pro Dia dos Namorados. E, gente, tinha um rodízio de filés lá, música ao vivo, o negócio foi lindo. Eu nunca tinha feito um Dia dos Namorados desse jeito, né? E essa decisão errada trouxe uma decisão acertada porque a gente estava no lugar certo, no dia certo, na hora certa. E aí eu fui perguntar para a dona do restaurante, né? Eu disse para ela, essa é a primeira vez que acontece? Ela disse, não, é o 2º ano consecutivo e tem sido muito bonito o que tem nos trazido o Dia dos Namorados. Então, às vezes, é que a gente não percebe o que uma decisão errada nos traz, tá? E aí, o que eu posso fazer no meu caso, né? A gente podia ter brigado sobre essa... Parece simples, entendeu? Mas eu agradeci, né? E talvez pudesse dar uma outra coisa, mas enfim. Eu preciso começar a aprender a agradecer mesmo os resultados negativos. Faz parte, gente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Extrair o resultado e aprender como viver melhor. E a partir daí, estar no presente e decidir as melhores decisões. O nome da mulher, gente, é Susan Verhuch. O nome do livro dela é 10 minutos, 10 meses e 10 anos. Essa regra, ela parece simples, né? Mas ela exige uma autopercepção muito importante, tá? E dá pra gente começar a fazer essas nossas escolhas olhando esse movimento, que é o que eu faria depois desses 10 minutos, né? O que vai me acontecer daqui a 10 minutos? O que vai me acontecer daqui a 10 meses? E o quanto eu vou reagir com ela daqui a 10 anos? Porque existem decisões que são irrefutáveis. Elas são... não tem como mudar elas, entende? Então, começar a ter uma percepção de como eu me comporto, de como eu sinto, de como eu ajo nas minhas decisões. E se eu consigo extrair delas o aprendizado, é bem importante, tá, gente? O que eu queria te dizer agora que é importante? Botei aqui uma folhinha, gente. Ai, peraí, cadê minha folhinha? Opa, gente, não tá aqui. Tá aqui minha folhinha, gente. Aqui é minha folhinha. Então, o que eu queria colocar pra ti, ó? Botei aqui as 8 tipos de decisões erradas que vieram nos stories, tá? Então, assim, ó. Tomar uma decisão errada mesmo deixa a gente com um sentimento de muito desagradável. A gente não é adequada, a gente não é certa, depende da percepção que a gente tá. Quando a gente faz uma escolha errada, muitas vezes a gente acredita que o mundo acabou. Não, nem sempre. A gente tem que entender que a partir dessa escolha errada, a gente pode fazer outras escolhas. Lisa, quer dizer que eu nunca mais vou errar e que eu vou parar de cometer erros? Não, gente, vai continuar. Só que talvez não os mesmos erros. A gente está num processo de aprendizado, tá? Então, vamos para a primeira aqui, que eu vou pegar aqui, gente, que eu gostei bastante do... A primeira é... Ai, peraí. Não, vou botar aqui, ó. Opa, não deu, gente. Deixa eu ver. Não sei o que tem no meu... Mas tá aqui, gente, tá? Então, a primeira é assim, ó. Não ter saído da casa da minha mãe quando eu tive a oportunidade. O que é isso, não ter saído? Por que será que ela se arrepende de não ter feito essa escolha? Ou de ter feito a escolha de ficar em casa? Muito disso, gente, é olhar, tá? Se ela não tá no lugar do pai. Ou se ela não tá de dependente do sistema familiar dela.
Então, muito de ter desistido ou de ter escolhido ficar em casa pode ser por causa de estar numa desordem de padrão, estar num estado de ego de criança, ou que é esse movimento. Então, quer dizer, fica lá para cuidar também da sua mãe. Então, que lugar é esse? E não é um lugar de adulto, gente. Se eu ainda moro com a minha mãe, daí se tu tem 15 anos, se tu tem 21 anos, morar com a mãe, ok. Se tu tem mais de 21, gente, tu tem mais de 30, tu tem que começar a repensar. Porque isso pode ser uma lealdade sistêmica. Então, ou pode ser uma desordem, ela pode estar no lugar do pai, tu entendeu? Então, isso é muito importante. Outra que ela respondeu qual foi a escolha que você se arrependeu? Aqui ela botou, gente, por medo, tá? Muitas vezes a gente tem medo, a gente faz escolhas baseadas no medo. Então, eu escolho ficar no meu casamento ainda porque eu acredito que eu não vou encontrar alguém melhor. Eu escolho me manter num trabalho que não me satisfaz, que não me rende, porque eu tenho medo de não encontrar outro. Então, muitas das nossas escolhas, e talvez esse seja o ponto principal da live, é começar a olhar se as nossas escolhas não são feitas pelo medo, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, o que eu tenho que entender nas minhas escolhas? É o que tá me motivando. Se é o medo, se é a opinião alheia, tá? Se é a ilusão de uma competência ou a ilusão de uma experiência, são as ilusões de um objetivo, tá, entendeu? A gente tem que trazer para a realidade, isso é importante, tá? Deixa eu botar a outra ali. A outra é ignorar a minha intuição, ela botou. Achei ótima essa. Muitas vezes, gente, a gente toma uma decisão, tá? E ali diz, não vai por aí. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e se ferra, tá? E aí tu diz, por que eu não ouvi a intuição? Tu já deve ter feito isso várias vezes, tu entendeu? A gente faz isso, a gente não respeita a nossa intuição. E isso é brabo, tá? Deixa eu ver aqui, a outra que ela botou é basear as minhas escolhas nas decisões, na opinião do outro. A gente faz muito isso também. Qual é o exemplo disso, gente? O casamento, por exemplo, tá? A gente quer escolher um parceiro, mas essa família, ela não aprova esse relacionamento. Eu posso terminar com esse relacionamento. Por quê? E principalmente, por exemplo, amiga também, entende? Eu tenho um relacionamento onde o meu namorado não é aprovado e as pessoas vão dar a opinião e eu acabo tomando uma decisão em cima da opinião dos outros. E tu sabe bem o que é, porque a gente é influenciada pelo outro. Por que a gente é influenciada pelo outro, gente? Porque a gente quer pertencer, a gente quer fazer o certo. Só que por que isso acontece? Porque existe uma ruptura muito profunda no nosso eu. A gente não tem a maturidade ainda para bancar. E essas decisões erradas que vão nos ajudar a entender isso, como a gente vai mudar isso, tá? Porque é como se elas fossem a nossa prova da vida, ó, a partir daqui e você pode fazer diferente, tá? E existe uma linha do tempo, gente, porque assim, do 0 aos 7 anos a gente vai estar influenciado pela mãe, dos 7 aos 14 pelo pai, dos 14 aos 21 pelo outro, depois aí pelo relacionamento também, até que a gente chega a uma idade que a gente busca autenticidade, que é tudo aquilo que os outros falaram, tu entendeu? Não fazem mais sentido, nos angustia tanto, cria uma ruptura, um abismo tão grande entre o que eu sou, o que eu quero e o que eu desejo, que eu começo a fazer as minhas escolhas, mesmo não sendo aquelas escolhas indicadas e consideradas melhores pelo meu sistema, pela minha cultura, pela minha crença, pelas crenças do sistema, né? A gente começa a mudar. Deixa eu ver qual é a outra, tá? Peraí que eu vou pegar a outra. Ó, por impulso, sem pensar nas consequências. Quem nunca fez isso? Não, vocês não fizeram, né? Muitas vezes a gente faz escolhas por impulso. Tipo, quem nunca foi numa loja e comprou um negócio que não precisava comprar
e foi lá e comprou, depois se arrependeu, entendeu? Essas decisões, elas afetam muitas vezes o nosso bolso, tá, gente? Ou, não lembro mais de outra, assim, mas tomar a decisão por impulso, a gente acaba se arrependendo, tá? Qual foi a outra que ela botou? Medo de perder a oportunidade. Então, por exemplo, assim, medo de perder a oportunidade. A gente faz escolhas, às vezes, a gente não vai nos lugares, a gente não faz as coisas porque... Melhor, desculpa, me embananei, tá? A gente faz escolhas para não perder as oportunidades diárias, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente vai para churrasco, para aniversário, para lugares que a gente não deveria ir, que a gente não se respeita, tá? E aí o que acontece? Quando a gente faz muito isso, a gente pode afetar, se for um casal, a gente pode afetar a relação do casal. Quando a gente manda as crianças para casa dos avós e eles não querem ir, pode afetar a nossa relação com criança. Então a gente tem que começar a olhar quais são as escolhas diárias que a gente faz e não ter medo de perder. Porque às vezes a gente olha e diz, mas se eu não for eu vou me arrepender. Paga o preço. Escolhas falam sobre preço, só sobre o preço que a gente vai pagar. E só quem faz escolhas, a gente está sempre, não escolher também é uma escolha, né? Só o adulto escolhe, gente. O adulto escolhe. E aí a gente tem que ir para escolher algo, a gente vai renunciar a algo. Você sabe disso, tá? Deixa eu pegar outra. Essa aqui botou assim, ó, que ela fez uma escolha de ter que provar algo a alguém. Isso é ótimo porque assim, Nise, não sei, eu fiz uma escolha errada porque eu queria provar algo para alguém. Já te explico esse exemplo. E esse exemplo todo mundo já deve ter feito em algum momento. Por exemplo, uma mulher, um cara que termina com uma mulher, ela vai fazer de tudo para provar e para fazer ele se arrepender e para voltar para ela. Então essa é muito boa. Às vezes a gente faz isso, tá, gente? E tem outra que é também quando a gente se coloca, que é ser o primeiro lugar em tudo. Às vezes a gente vai para um nível de exaustão, a gente vai para uma síndrome de Burnout por causa de querer ser sempre a primeira. Não tá errado em ser sempre a primeira, entendeu? Mas a gente tem que cuidar. Mas a gente quer ser sempre a primeira porque a gente tem medo de ser o segundo. O segundo colocado não é lembrado, tu entendeu? Então a gente tem que começar a olhar para isso. Deixa eu ver o que mais que botaram aqui. Ela botou aqui. Ela fez uma decisão em manter o casamento por medo. E o medo é isso, né, gente? Se eu posso ser dependente emocional, eu posso ser dependente financeiramente, tu entendeu? A gente tem que cuidar essa ditadura do medo. Porque o medo ele vai estar por causa da minha dependência emocional, do medo da solidão. E muitas vezes esses medos, eles nos mantêm num estado de sofrimento muito profundo. E a gente fica por medo de perder. Às vezes a ditadura desse medo é, por exemplo, às vezes tu não entra em algumas coisas porque tu tem medo de perder, não quer competir porque tem medo de perder. Então isso é um movimento bem profundo. Deixa eu ver. Fiz uma escolha errada de emprestar dinheiro. Quem nunca emprestou dinheiro, né? O que pode ser isso, né, gente? Pode ser um padrão de repetição, a gente está sempre tentando salvar o outro, né? Pode ser uma compensação também, né? Da gente ter que dar para alguém porque a gente tem uma... vou dar um espirro. Desculpa, gente. Pode ser uma compensação, entendeu? Ou é uma decisão errada. Então a gente aprende também. Eu tinha um limite, tá, gente? Eu emprestava R$1.000. Antes era R$100, agora hoje é R$1.000. Aí eu não perco a amizade. E quando não paga, nunca mais vão me pedir, tá? Então qual é a nossa resolução aqui da nossa live, tá? Eu preciso entender, reconhecer e me responsabilizar pelo que aconteceu. O segundo é identificar como eu me senti. E terceiro é entender que o que aconteceu, ele não afeta só o meu passado, mas ele afeta também a minha realidade. A minha realidade hoje, o meu presente. E ele vai afetar a minha vida. E aí eu tenho que ressignificar essa escolha. Como que eu ressignifico, Lise? Trazendo o aprendizado.
o que é que eu aprendi com aquela situação. Eu lembro que eu tive uma cliente, né, que ela disse, eu fui muito dependente de um homem. Cara, foi um inferno. E aí eu olhei pra ela, e aí ela tava queixando, eu disse, o que te trouxe? Não me trouxe nada. Agora eu não deixo ninguém mandar em mim. Eu sou dona do meu nariz, eu vou pra onde eu quiser. E aí eu disse, esse homem te trouxe autonomia e te trouxe autoestima. Então ele te trouxe uma força. Então se a gente sair desse lugar que a gente tá e ir pro outro lado, a gente começa a perceber que as nossas decisões erradas, elas fazem parte do nosso crescimento e que elas só podem ser ressignificadas, a gente só consegue se liberar dessas situações que nos prendem ao passado quando a gente se responsabiliza e reconhece o que aconteceu. E às vezes tem decisões, escolhas que podem gerar outras experiências, né? E a questão é que o erro ele tem que trazer, a má escolha tem que trazer uma boa decisão, um bom aprendizado depois, tá? Espero que você goste, compartilhe se fizer sentido. Até a próxima terça. Um beijo.